Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade e Tarô. Eu me chamo Fabiana, tá? Estou muito feliz com o número de inscritos, muito feliz com as visualizações dos vídeos, tá? Os elementos que mais foram vistos foi o elemento água e o elemento fogo, tá? Que estão aí. Os outros vídeos também foram vistos, eu sou extremamente grata a todos vocês, tá? Continuem, né, me acompanhando, continuem fazendo parte dessa comunidade, porque sempre haverá aqui alguma palavra, né, algo que será passado com muita verdade e muito carinho, tá? Eu já tinha aqui iniciado o vídeo anteriormente, embaralhado os tarôs, e veio, né, comecei com o signo de Áries, Arianos, elemento fogo, bora lá. Semana de 14 a 20 de junho, no que nós precisamos prestar atenção, tá? A energia geral que veio para vocês foi a da carta da Torre. Resumidamente, tá, pessoal? Existe algo em alguma área da vida de vocês que vocês precisam parar, repensar e planejar novas estratégias, tá? Por exemplo, planos foram traçados lá em janeiro de 2026, tá? A curto, médio e a longo prazo. Nós já estamos no meio do ano, ou seja, nós já temos condições de mais ou menos saber o que está andando conforme aquilo que foi previsto ou aquilo que foi almejado e aquilo que não está andando muito bem. Então, a carta da Torre nos convida para reconstruir, nos reconstruir, né? Nós, internamente, trabalharmos questões pessoais. Por exemplo, passei por uma situação pessoal, né, que me deixou muito abalada mentalmente, emocionalmente, né, tipo, me pegou de surpresa e, né, cheguei à conclusão que não dou conta sozinha, né, e que vou ter que procurar ajuda, tá? Mas eu fico procrastinando, tento aqui, tento ali, ouço aquele outro, né? Naquela teoria de que quem faz terapia e quem vai a psiquiatra é louco, né? Bom, não vou nem dizer o que eu penso, tá? Ou não vou nem dizer o que eu penso, tá, pessoal? E às vezes a gente não dá conta mesmo, sozinho, entende? A gente precisa de auxílio. Quem não? Aponte o dedo. A gente precisa. Muitas vezes a gente não tem uma estrutura familiar e um círculo de amigos que nos dê esse up. E mesmo que a gente tenha, ainda assim, é difícil. São coisas muito pessoais. Talvez aquelas que a gente divida só com o travesseiro. E olha lá. Então, assim, ó. Cheguei à conclusão que eu preciso ir num psiquiatra. Que eu preciso fazer terapia com uma psicóloga. Que, né, levei uma rasteira da vida, né, um ciclo que eu não queria que terminasse, findou. E me deixaram marcas profundas. E eu tenho que trabalhar isso. É momento, pessoal. Essa é uma situação não mais do que comum nas nossas vidas. A mesma coisa que eu ter iniciado um novo trabalho no início do ano e ter me dedicado a ele, não ter obtido o resultado ainda que eu queria, né? As promessas eram umas, agora o que vem acontecendo é outra coisa. Então, assim, Ariano, é momento de reavaliar se realmente você deve permanecer ou não nesse trabalho, tá? Então, assim, dei alguns exemplos. Daí, o que vem no oculto? Vem a carta do diabo, tá? A carta do diabo, ela nos convida, a carta número 15, tá? Ela nos convida a nos apaixonarmos. Ou seja, uma carta que vem nos convidando para fazer uma autoavaliação, auto e aloavaliação, que é uma avaliação externa da minha vida, os fatores externos, tá? Que nós sempre temos, tá? Planos que eu tracei que devem ser reformulados para que a gente obtenha o resultado. Então, Mariano, pessoal, não tem problema nenhum voltar atrás. Não é perda de tempo. Nunca pensem assim.
fazer uma parada e se autoavaliar, avaliar os resultados que a gente obteve, traçar novas metas, isso só indica que nós temos maturidade suficiente para se dar conta dessas coisas. Que nós precisamos parar. Opa, não tá dando certo. Vamos parar, vamos traçar nossos objetivos, vamos traçar um outro caminho e vamos ver se dá certo. Vamos colocar nossa criatividade em pauta. Sejamos criativos para reconstruir estes planos que a gente traçou. A espiritualidade, ela vem pedindo para que a egrégora, né, do signo de Áries faça isso neste momento, ok? Mas sem apegos. Continue apaixonado pelos seus planos. Continue colocando sobre os seus planos toda a energia que vocês têm disponível, tá? Apaixone em si mesmo, né? Como eu iniciei o canal porque foi um chamado espiritual, mas também porque eu sou apaixonada por aquilo que eu faço, tá? Sou apaixonada por tudo isso. Eu amo muito tudo isso, tá? Pode ser um jargão, mas essa é a verdade, tá? Então, assim, mas não se apeguem, não se tornem prisioneiros disso. Para toda queda, existe um recomeço. E muitas vezes não é no nosso tempo. Pensem nisso. E a carta do diabo junto, ou seja, quais são esses fatores, muitas vezes relacionados a esse plano ou a essas situações que estão caindo por terra, onde eu me apeguei demais, eu me tornei escravo delas, e por isso que talvez as coisas não estejam andando conforme aquilo que eu planejei. Ou seja, eu me perdi na caminhada, tá? Então, esse é o convite, tá? Esse é o convite, esse é o alerta. Bora lá, egrégora de Áries, tá? Egrégora de fogo, tá? O elemento fogo, ele é um elemento de transmutação, de transformação, de ação, né? São signos que não deixam para depois, tá? Então, assim, esse é o recado da espiritualidade para essa semana de 14 a 20 de junho, tá? Por favor, deem uma olhada naquilo que precisa ser reformulado. Aonde foi que eu me apeguei demais, que eu me perdi na caminhada, perdi o foco, porque me tornei um escravo disso, tá? O que é o lado negativo. Apaixonar-se pelas coisas não é um pecado, é o ideal. Mas tornar-se escravo de uma construção que não está me levando aonde eu desejo, daí é um problema, tá? Então, esse é o recado geral, energias gerais para vocês, com o tarô das bruxas, arianos, arianas, tá? Vamos aqui com o baralho de Cigana Santa Sara Kali, Opchauryo, Cigana Santa Sara Kali, matrona do povo cigano, matrona do povo dos ventos, mensagem para a egrégora do signo de Áries, elemento fogo. O que nós temos para essa semana de 14 a 20 de junho? Vamos lá. Uhum. Pessoal, tirei uma linha com 3 cartas do baralho cigano, tá? Primeira carta que veio foi a carta da Lua, tá? Segunda carta que veio foi a carta da Estrela.
A terceira carta que veio foi a carta da árvore, tá? E no fundo do deck, a gente tem a carta das cartas e uma carta aberta, tá? E vocês vejam só que nas 3 cartas que saíram, nós temos o naipe de copas. O que o baralho cigano tá me contando? Que essa situação, que esse reconstruir tem tudo a ver com o lado emocional de vocês, tá? É aí que tá pegando, tá? Porque é um naipe de copas, vocês são do elemento fogo e vieram todas as cartas do baralho cigano com o elemento copas. Então, assim, isso já me diz que essa situação, né, esse ciclo que foi desfeito, né, tem tudo a ver com o lado das emoções, tá? Com o sentimento, com o coração, com a intuição, né? Com possivelmente alguns conflitos, né? Relacionados, né? Muitas vezes na família, muitas vezes relacionamentos romântico-afetivos, né? Então, assim, mas tem a ver com os sentimentos de vocês, tá? Vocês vinham fazendo um trabalho, lembram que eu falei em terapia, tal? Vocês vinham fazendo um trabalho nessa área emocional de vocês, né? Se deram conta de algumas coisas, tá? E isso tá calando bem alto, tá? Porque a carta da lua, ela vem com a seguinte mensagem: enxergue. Por isso a carta da torre. Muitas vezes a gente não se dá conta aonde exatamente nós devemos mudar. Então, enxergue, olhe para dentro de si, olhe para o externo e vá além para descobrir no que eu preciso melhorar, tá? E vocês vão melhorar porque eu tenho a carta da estrela, que é a carta da cura. É quando eu olho pro céu, vejo a estrela, tá? E encontro novamente o caminho. Que vai me levar, sim, a uma boa colheita, a uma ótima colheita, tá? Isso tem tudo a ver com a parte emocional e com a parte mental de vocês. A situação que está sendo desconstruída é uma questão relacionada às emoções, ao mental, porque aqui eu tenho a carta de espada, tá? Aqui eu tenho a questão do corpo físico. Tem alguma coisa que vocês estavam traçando nessa área que foi posta por terra e que vocês vão precisar levantar para reconstruir, tá? Vocês vão ter que ter força necessária para reconstruir tudo isso, tá? E vocês terão, podem ter certeza disso, porque lá no deck do Tarô das Bruxas, a carta que estava embaixo da carta do Diabo era a carta do Sol. E a carta do Sol, ela representa, assim, brilhe, ou seja, talvez vocês estejam passando por um período de autodescoberta. Sabe aquele momento da vida em que eu ainda não me encontrei? Eu segui um plano que talvez tenha sido traçado por mim, por outras pessoas, e eu não me encontrei nesse plano. Tipo, me matriculei para um curso da universidade e pensei, não é isso que eu quero? É isso que outras pessoas queriam para mim? Não é isso que eu quero. Isso tá mexendo muito com as minhas emoções, com o meu mental. Eu depositei tanta energia em um sonho que não era meu. Mas finalmente, né? Eu vou enxergar. O baralho cigano tá pedindo, pessoal, para vocês enxergarem. Para vocês se darem conta, porque vocês vão ser curados disso. Tá? Isso tá abalando também a saúde de vocês. Tá chegando num ponto, e isso é preocupante, tá? É um alerta, que as emoções estão tão bagunçadas que isso está afetando o corpo físico de vocês. É quando a gente começa a somatizar as coisas.
eu não tinha dor de cabeça, eu não tinha insônia, eu não tinha falta de apetite, eu não tinha essa sensação de cansaço quando eu acordo, eu já levanto indisposta. Por que isso? Porque eu estou começando a somatizar. Eu não falo, eu não me abro, eu decido não procurar ajuda, né? Então, assim, esse é o momento de dar a guinada de vocês, tá bom? E aqui no fundo do deck vem o quê? Vem a carta das cartas, pedindo que vocês façam o quê? Tomem uma atitude. Ou vocês irão receber uma notícia que vai auxiliar vocês nessa questão, ou vocês, como é uma carta do naipe de espadas, provavelmente vocês vão tomar uma atitude, tá? Vão escrever, enviar currículo, tá? Vão procurar ajuda para sair dessa estagnação, tá? Também uma carta do naipe de espadas. Carta da âncora muitas vezes significa estagnação, tá? Então, tá tudo parado. Carta de Mãe Iemanjá, tá? Mãe Iemanjá sempre trabalha com a questão dos pensamentos, dos sentimentos, tá? Então, mais uma confirmação, né, dos orixás, que realmente a gente precisa procurar uma resolutividade para isso tudo, tá? Veio aqui realmente um chamado para que vocês resolvam, não protelem, tá? Porque essa é uma questão bem importante na vida de vocês. Então, pensem, claro, com calma, mas não protelem. Pessoal, como eu senti essa energia, eu vou trabalhar hoje essa energia de reconstrução, de se refazer, de começar novamente. Como é difícil, né? A gente começar de novo. Como é complicado isso. Eu vou trabalhar com o oráculo Jornada da Cura, tá? Então, nesta semana de 14 a 20 de junho, espiritualidade, qual é? O que a egrégora de Áries, elemento fogo, precisa focar? Oráculo Jornada da Cura. Vamos lá, cortar em 3. Espiritualidade. A egrégora de Áries precisa trabalhar nessa semana de 14 a 20 de junho. Vamos lá. Vocês lembram que eu disse que tinha 2 cartas do baralho cigano com o naipe de espadas? Que tem a ver com pensamento, com mental? Diz assim: hoje eu escolho sintonizar a minha consciência. Hoje escolho olhar para essa doença ou desequilíbrio como uma oportunidade de provar a mim mesma, minha força, minha capacidade de mudar e transformar o que é necessário para que a cura aconteça. Eu escolho trilhar essa jornada de cura com consciência. Fechou tudo. Pessoal, olhem. Deixa eu botar aqui. Talvez não foque. Hoje eu escolho sintonizar a minha consciência. Vou ler novamente. Hoje escolho olhar para esta doença ou desequilíbrio como uma oportunidade de provar para mim mesmo ou para mim mesma minha força e minha capacidade de mudar e transformar o que é necessário para que a cura aconteça. Lembram da carta da estrela?
digam isso, eu escolho trilhar essa jornada de cura com consciência. Gratidão, universo, gratidão, espiritualidade. Eu espero ter deixado. Pessoal, fechou todas, tá? Assim, ó, esse oráculo, ele não é um oráculo, mas ele é um oráculo, assim, ó, maravilhoso, tá? Então, assim, ó, digam para vocês que hoje vocês escolhem transformar essa realidade com consciência. Hoje vocês vão sintonizar-se consigo mesmos, encontrar essa força, encontrar este amor para mudar a realidade de vocês, tá? Espero ter ajudado, né? Foi uma leitura de transformação, que requer transformação. Espero ter ajudado vocês. Que vocês tenham uma ótima semana, tá? Curtam, compartilhem, né? Se inscrevam no canal, né? E o signo que tiver maior visualizações terá uma leitura bônus. E coloquem nos comentários a respeito do que vocês querem a leitura bônus. Vou acompanhar até sexta, que a semana termina no sábado. Até sexta eu acompanho, digo para vocês, venho aqui, digo para vocês qual foi o signo que teve o maior número de visualizações. E no sábado, vocês ganham uma leitura bônus, tá? Escolham. Se querem sobre trabalho, se querem sobre família, se querem uma leitura geral, sobre amor, ok? Encerro por aqui, Egrégora de Áries, desejando para vocês uma semana de muito amor e muita luz. Ok? Um grande beijo no coração de vocês.